A paz do Senhor para vocês, que Deus abençoe a todos com bênção dos céus. Estamos dando início a mais uma EBD em estudo, hoje com o tema a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Estamos aqui com minha pessoa, irmão Salomão. Irmão Diego Moraes. É um prazer estarmos aqui hoje, nesta noite, para falarmos desse assunto tão importante, tá certo? Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus na Boa Esperança, sob a direção do nosso pastor James, certo? Somos gratos a Deus por essa oportunidade. Fique conosco, inscreva no canal, deixe seu likezinho, tá certo? Comente sobre o estudo. Eu espero que esse estudo venha a servir de engrandecimento na sua vida. Algo que se encontra em Jó, capítulo 4, o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançará na mão da sua transgressão. A verdade prática, que diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Vamos falar sobre esse segundo amigo, né? O segundo amigo de Bildade, de Jó, certo? Que é o nome dele é Bildade, e nós vamos falar sobre ele nesta noite, nesse estudo, certo? A introdução vai nos levar a uma parte inicial e entendemos o que a gente vai ver na lição, certo? E lembrando aos queridos irmãos que essa aula é uma pré-aula sobre a lição. Ela não vai substituir a escola bíblica dominical. Compareça à sua escola dominical, tá certo? Venha e aprenda mais e mais com o nosso Deus. A introdução, como vamos fala sobre a teologia de Bildade, apresenta o caráter justo e reto de Deus, que Jó possui um pecado oculto. Vocês vão ver que a mesma coisa do primeiro amigo de Jó, o segundo também vem tocando na mesma tecla, certo? Repetindo o mesmo erro do primeiro amigo de Jó. Veremos a defesa de Bildade através de preceitos religiosos sem princípios espirituais. Quer dizer, isso está na introdução da lição. Quer dizer, o Bildade traz preceitos religiosos, mas sem princípios espirituais, sem princípios pautados na palavra de Deus. Também veremos Bildade defender que Deus não se relaciona com o homem devido à sua grandeza. A gente vai ver também nessa lição, nesse estudo desta noite, que ele traz esse pensamento que Deus não se relaciona com o homem. Ele traz isso para nós. Por quê? Porque na visão dele que Deus é grande, Deus é poderoso, então ele simplesmente criou o homem e deixou o homem Diego a mercê. Isso, a nossa introdução, ela dá uma base para o que nós vamos ver ao longo da lição dele. Correto, e assim a gente chega no primeiro tópico e no primeiro ponto da nossa lição. O primeiro tópico nos diz: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. E o primeiro ponto é: Deus é justo e reto. Queridos, uma coisa que a gente precisa pontuar é que a teologia de Elifaz, da nossa aula anterior, é muito semelhante à teologia de Bildade, dessa lição. Porque ambos acreditavam que a justiça de Deus não permitia que o justo fosse submetido ao sofrimento. Nisso eles pensam muito parecido. E assim também como Elifaz destacava a distância que havia entre Deus e o Criador, ele, por exemplo, compara o homem à traça, lá no capítulo 4. Nós vemos Bildade também fazer isso. Então, a gente começa a lição entrando nesse aspecto. Bildade aponta, por exemplo, para o pecado dos filhos de Jó. Ele atribui ao que eles passaram algum pecado. No versículo 4 da leitura que está na leitura bíblica em classe, nós vemos isso. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então veja só,
ele atribui o que aconteceu aos filhos de Jó a um pecado que havia. Então, no segundo ponto, o autor vem reforçar isso, que também tinham em comum essa visão limitada a respeito da natureza de Deus. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Então nós vamos ver na sua defesa, no capítulo 8 do livro de Jó, Bildade relacionar diretamente o que Jó está passando ao pecado. E ele diz que se Jó o reconhecesse, se Jó buscasse a Deus, e veja só aí o erro nessa teologia, Deus o recompensaria, Deus o perdoaria e o recompensaria. Queridos, esse ensino vai de encontro à palavra de Deus na medida em que coloca em Deus o dever de abençoar o homem como um mérito dos seus esforços. Então o autor da lição chama atenção para isso aí, e ele, como muitos teólogos liberais, atribuem da pós-modernidade, né, querem justificar o homem pelas suas obras. Sabemos que a graça tem um papel predominante na justificação. É pela bondade de Deus, é pela sua graça, não é por esforço próprio. Então esse ensino de Bildade traz também esse erro teológico. É verdade, irmão Diego. Quer ver como Bildade ele lança as indagações para Jó, certo? Ele vem e no terceiro ponto, certo, do primeiro tópico, que é a imperfeição humana, aí diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó faz uma pergunta a ele, né? No capítulo 9, versículo 2, que diz assim: como se justificará o homem para com Deus? Jó faz a pergunta a ele: como pode se justificar? Quer dizer, o que o homem pode fazer para se auto-justificar-se ou auto-se purificar? O homem, a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, né? Não tem como o homem se auto-justificar perante Deus. Jó sabe de que nenhuma perfeição humana habilitará a aproximar-se de Deus, que Jó sabia disso. Quer dizer, nenhuma perfeição humana, qualquer coisa que o homem fizesse, certo, o vai habilitá-lo a aproximar-se de Deus, porque só é possível pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, certo? A autopurificação não passava de presunção, certo? Alguns ensinam hoje que o homem pode se purificar, pode fazer algum ato que venha aproximá-lo perante Deus. Isso não tem como isso acontecer, certo? Então, Bildade vinha com esse pensamento, certo? A autopurificação, certo? O texto mostra, obviamente, a doutrina da santidade, que você vai encontrar isso em Jó, capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 31, certo? Que Deus e a pecaminosidade humana, quer dizer, a santificação é preciso, que o homem ele anda em pecado, em delitos e pecado. Se o homem não andar em santificação dele, ele não pode encontrar com Deus. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Nós vimos isso nos primeiros tópicos, que Deus se refere a Jó como um homem íntegro, justo, né, perante ele. Então, que a acusação de Bildade para Jó não tinha fundamento, porque Jó era um homem justo, ele não tinha pecado oculto. Então, nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Não, nem sempre. O que estava acontecendo com Jó não era porque ele tinha pecado oculto, certo? Não era devido à sua imperfeição ou que ele tinha praticado, não. Não, Jó é um homem perfeito, um homem
perfeito perante Deus, sim, que andava em retidão à sua palavra dele. Então, nesse primeiro tópico, vocês vão ver que o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus, porque Deus é justo e reto. Deus é justo, sim. Vimos também uma compreensão limitada da natureza de Deus. Por quê? Porque Ebivaldo tinha uma compreensão limitada. Ele não via Deus como um Deus perfeito, não. Porque se houvesse Deus como um Deus perfeito, ele saberia que Deus, que próprio Deus justificou, testemunhou bem de Jó, então saberia que Jó andava em retidão a Deus. Que isso que estava acontecendo com ele não era uma questão de porque andava em pecado, não. E vi mais a imperfeição humana, certo? Que diante da imperfeição humana, só o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, meu amigo. É verdade. E assim nós chegamos no segundo tópico da nossa lição. O autor deu para esse tópico o seguinte título: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. No primeiro ponto, o autor pontua que o moralismo por tradição. Então, se você lembrar bem, vai observar que ele também defendeu isso que Bildade defende aqui. Vocês lembram quando ele fala sobre o que Jó sabia que eles não sabiam, os anciãos e os encanecidos aqui, mais velhos que teu pai, né? E Bildade também faz uma chamada para Jó para se submeter à tradição corrente, a de que Deus não submetia um justo a sofrimento se não houvesse pecado. Veja o que diz o autor da lição na primeira frase. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Era a tradição corrente na época, a de que o justo não poderia sofrer. Isso não seria correto. A verdade que Bildade traz é essa, né? Porventura, Deus desprezaria o justo ou tomaria pela mão o injusto? Isso não está correto, né? Para o injusto, o sofrimento, o castigo. Para o justo, as bênçãos, a multiplicação, a abundância, como ele diz para Jó, em Jó 8:5. Mas, queridos, essa teologia encontra um sério problema. Não é isso, irmão Salomão? A soberania de Deus e a vida de todos nós, que somos criaturas, está sujeita ou estão sujeitas à soberania de Deus. É verdade, né? Você vê que na sequência da lição, ele vai falar sobre a subversão da ordem moral. Por quê? No moralismo por tradição. Então, quando ele traz isso para Jó, ele vê que Jó subverseu a ordem moral, quer dizer, a oposição à ordem que já vinha naquela época, quer dizer, as normas que vinham naquela época. Jó vem, detonando, desafiando, correto, a palavra mais correta para isso, desafiando, afrontando também, não é isso? A ordem moral daquela época, certo? Bildade vem repetindo o que já vem sendo defendido por gerações passadas, quer dizer, naquelas gerações passadas já vinha, ao longo do tempo, quer dizer, pregando esse mesmo martelo, esse mesmo prego, essa mesma linha. Era uma verdade geral, né? Isso, vinha passando de pai para filho, eles vinham, para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida, quer dizer, ela já estava estabelecida, certo? Então Jó vem e quebra essa moral, Aí por isso ele está dizendo, por isso você está passando por isso, porque você quebrou a ordem moral, certo? Bildade entendia que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-las,
Jó sofreu as consequências, quer dizer, as leis já vinham estabelecidas, então Jó quebrou, aí sofreu as consequências, que está na nossa lição, certo? Praticar a justiça e se ajustar à dinâmica dessas leis morais, quer dizer, ele fala para Jó, olha, pratica a justiça, certo? Pratica a justiça e se ajusta à época, à lei moral da época, que aí ele quer dizer, aí Deus vai consertar o que está acontecendo com você. Deus vai consertar, porque você tem que reconhecer esse pecado oculto e se ajustar a essa época. Quer dizer, as leis morais. Quer dizer, ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Quer dizer, se Jó não se adaptasse ou aceitasse isso, ele estaria subvertendo, irmão Diego, a ordem moral daquela época. Não é isso? Pois é, e que por isso teria justificado o seu sofrimento. E aí a gente chega no terceiro ponto desse segundo tópico, que é contemplando a cruz. Queridos, no capítulo 19, veja, Bildade faz o seu discurso tanto no capítulo 8, como também no capítulo 18. A defesa de Jó acontece no capítulo 19. E eu acho nesse capítulo, irmão Salomão, acontece a declaração daquele versículo tão bonito e aquele trecho que todo mundo conhece. Eu sei que o meu Redentor... É verdade, E nesse tópico, então, nós vemos isso acontecer. Bildade afirmar que o sofrimento de Jó era por ter subvertido a moralidade de alguma forma. E Jó se defendendo, avisando ou declarando que não havia subvertido nada. Sobre esse último tópico, queridos, acontece essa maravilhosa declaração, a de que Jó veria o seu Redentor, lá no versículo 25 do capítulo 19. E é maravilhoso a gente observar como o autor da lição colocou aqui. A gente está falando de um livro do Antigo Testamento, mas ele coloca no título Contemplando a Cruz. Profeticamente, Jó, olhando para o seu estado deplorável e tendo a sua confiança em Deus, querido, e muito mais a confiança de o que Deus faria em seu resgate, a confiança na justiça de Deus. Correto, verdade. Todo sofrimento que ele estava passando deveria ter uma razão justa, irmão Salomão. Uma coisa que nós observamos num estudo maravilhoso da Pentecostal, porque os justos sofrem, ele diz uma frase muito simples, muito óbvia, mas que é muito importante para o nosso aprendizado. O sofrimento do justo não é em vão. Deus não submete um justo ao sofrimento sem um propósito, queridos. E Jó sabe disso. Ele sabe da justiça de Deus e fala nesse Redentor. Ele usa a palavra Gal, que é Redentor. Redentor, irmão Salomão, é aquela figura que vem em seu socorro. Apontando para Cristo, né? Apontando para Cristo. Veja, esse Gaal do Antigo Testamento, queridos, é o Paracleto. O Redentor era aquele parente que defendia um parente menos favorecido, ou agia ou intervia em seu favor. É o Paracleto do Novo Testamento, o nosso advogado para com Deus, o nosso intercessor. Então é maravilhoso o autor ter lembrado disso e ter colocado esse título, ressaltando o aspecto profético do que Jó fala aqui, falando em um Redentor para o seu sofrimento. É mesmo, amigo. É muito bom, né? A lição, como a gente vê, que mensagem ela traz, né? É o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Vamos entrar agora no terceiro tópico da lição, amado professor. Você pode seguir aí, a gente está seguindo a lição, a ordem da lição, certo? Agora é o terceiro tópico da lição, para concluirmos a lição, o pecado em contraste com a majestade de Deus, a grandeza de Deus, o subtópico 1 do terceiro tópico, certo? A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó.
Você vê que ele começa a exaltar a Deus, e o que ele fala é verdade mesmo, da onipotência de Deus, do senhorio de Deus, certo? Mas o alvo dele não era o objetivo dele, não era isso. Era colocar Jó para baixo mesmo. Bildad repete várias vezes o que Jó havia dito. Ele também, no capítulo 25, destaca a onipotência divina, no versículo 2, certo? Bildad acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Ele cria esse abismo, irmão. Que abismo foi esse? Que Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Olha só, ele criou o mundo, Deus criou, mas simplesmente se ausentou-se dele. As ideias de Bildad se antecipam àquela difundida milênios depois pelo deísmo no final do século XVIII. Certo? Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Que o deísmo aponta para o ateísmo logo em seguida, certo? Mas a grandeza de Deus que ele fala aqui, ele não fala com o intuito de engrandecer Deus, não. Ele fala com o intuito de colocar irmão Diego Jó para baixo mesmo, deixar ele o menor de todos. E, como se diz, pega o erro que ele achava que Jó tinha um pecado oculto, ele aponta o dedo para ele: ó, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é onipotente, e tu é nada. Não é isso, irmão Deus? Exatamente. E a gente chega no segundo e último ponto desse tópico: onipotente, mas não ausente. É maravilhoso isso, porque Jó responde Bildad com uma ironia, irmãos. E é muito importante a gente conhecer as figuras de linguagem para entender o que o autor está querendo transmitir. Porque Jó responde: como ajudasse aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Uma exclamação, né? Poxa, que ajuda, hein? Você ajudou e muito aquele que não tinha força. E como você sustentou o braço que não tinha vigor, né? Eu já estava aqui todo arrebentado, você chegou com ajuda, ó, nota 10 para você. Ele responde ironicamente, irmãos. Aqui ele está usando a figura da ironia. Como é que você ajudou quem já estava fraco? Olha só o que você faz. Né? Ele apontando para a forma como Bildad apresentou Deus. E como o autor da lição mencionou, criando uma distância que não existe. Veja, queridos, nós sabemos que Deus é onipotente. Uma coisa que nós precisamos ter consciência é de quão insignificante nós somos. Isso é verdade. O que é que faz o poder ou a força do nosso braço, como diz o salmista, em comparação com Deus, que criou o sol, a lua, a terra e as estrelas, e todas as estrelas? Ele chama elas pelo nome, queridos. Ele é grandioso, mas não existe essa separação. Esse Deus a quem nós servimos não é esse Deus de Bildad, que criou todas as coisas e se afastou da criação, não é isso, irmão Salomão? Verdade. Nós servimos a um Deus gracioso, amados, que nos ama, apesar de não ter uma explicação racional para o porquê. Deus nos ama, Ele nos ama. Se Ele diz que nos ama mais do que uma mãe que amamenta, então, queridos, nós podemos ter certeza que o seu amor é perfeito por nós. Então, Ele não é esse Deus que Bildad apresentou, não. Esse não é o meu Deus. Esse não é o Deus que sacrifica o seu próprio filho por amor de quem ainda era pecador quando Ele o amou. O Deus que nós servimos é assim: amoroso, gracioso e sim, todo-poderoso. Glória a Deus, meu Deus, que maravilha, né? E a Bíblia diz que Ele habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. É onipotente, onipresente, mas não é ausente. Não é ausente. Glória a Deus. Chegamos à conclusão da lição, irmãos. Espero que tenha servido para vocês, você possa tirar muita aprendizagem da lição. A conclusão da lição diz assim, que nesta lição vimos que o debate entre Bildad e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes.
Bildad faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Fique bem claro sobre isso, que não é a crença de Deus, mas a crença pessoal de Bildad, é dele. Porque muitas vezes a gente lê na Bíblia alguma coisa, está escrito na Bíblia, a gente diz, não, foi o Espírito Santo que falou. Mas tem que ver quem está escrevendo, para quem escreveu, certo? E quem está falando ali, certo? Ele não crê na inocência de Jó. Primeira coisa, Bildad não crê que Jó é inocente. E por isso atribui o seu sofrimento à existência de pecado. Assim ele orienta Jó a viver segundo o dilema da tradição. Muito cuidado com isso. Quer dizer, ele não diz para Jó se vir e procurar servir a Deus, não. É segundo a tradição humana. Humana, ligada ao homem, certo? E como consequência, o impuro é empurrar para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando ele exalta a grandeza de Deus, a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Meu Deus do céu, olha só. Então você fique bem atento sobre isso, porque a teologia de Bildad, ela cria esse abismo, certo? Como nosso irmão Diego falou muito bem sobre isso. Ele é um Deus onipotente, onipresente, mas ele não é um Deus ausente. Ele está conosco todos os momentos da nossa vida. Basta que você o aceite como único e suficiente Salvador. Eu espero que essa lição venha trazer grande ensinamento para você, grande crescimento espiritual, certo? Pedimos a você que se inscreva no canal, deixe seu likezinho. Somos gratos a você por estar nos acompanhando esse período, certo? Espero que Deus venha falar ao seu coração. Não é isso, irmão Diego? Amém. Esse é o nosso desejo, nosso propósito, ajudá-lo nas aulas da Escola Bíblica Dominical, sem, contudo, substituir a importância de você ir até a Escola Bíblica Dominical na sua congregação. Deus abençoe. Deus abençoe a você e Deus lhe cubra com bênção dos céus. Amém.